Deputado, explique para a gente direitinho qual é a intenção da lei, o objetivo da lei. Boa tarde, Valteres. Boa tarde, Silas, todos os telespectadores da TV Meio Norte. A intenção da PEC é promover que essa parcela da sociedade piauiense, historicamente discriminada, tenha direitos de não ser discriminada. Nós acabamos de receber esta semana, Silas, um relatório, uma pesquisa feita pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, um órgão ligado diretamente à Presidência da República, que aponta o seguinte: essa pesquisa foi feita nos 26 estados do Brasil e o Distrito Federal. Infelizmente, aponta uma chaga que é vergonhosa para o Piauí. O estado que mais violenta homossexuais é o estado do Piauí. É o que aponta essa pesquisa. Nós, há 12 anos atrás, tivemos aqui em Teresina uma proposta da então vereadora Flora Isabel, hoje deputada estadual, que incluiu no artigo 9º da Lei Orgânica de Teresina que não podia haver discriminação das pessoas por conta da sua orientação sexual. Nós agora queremos trazer esse texto para a Constituição do Estado. Essa medida apresentada pela deputada Flora, na época que era vereadora, que hoje vale em Teresina, garantiu inclusive muitas situações de ganhos na justiça. Por exemplo, nós temos situações de servidores que têm união estável, pessoas do mesmo sexo, que por conta dessa medida conseguiram ganhar na justiça o direito de que o seu parceiro possa gozar dos direitos. E garantiu também situações que vai de encontro a essa situação de preconceito e discriminação com essa parcela da sociedade. Então, nós queremos fazer com que o Piauí tire essa chaga de que também é o estado do Brasil que mais violentam pessoas porque apenas tem uma orientação sexual que é diferente da convencionada pela sociedade. Deputado, como seria feito? As pessoas, de que forma iriam passar essa orientação? Olha, essa semana, inclusive a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí se reuniu com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e, inclusive, nos próximos boletins de ocorrência que forem colocados à disposição da população, a Secretaria, inclusive, está se aperfeiçoando, modernizando para isso, para colocar a motivação dessas pessoas que vierem procurar a Secretaria de Segurança Pública, por conta justamente desse chamamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, porque está muito preocupado com essa situação aqui no estado do Piauí. É muito ruim nós termos um estado como o Piauí, tendo o maior índice de violência contra esse segmento da sociedade. É uma chaga muito ruim que nós precisamos extirpar. Então, a ideia é que com o boletim de ocorrência, quando a motivação for a homofobia, isso se informe para os dados oficiais, para que se construa uma política pública, para que a gente possa ser uma sociedade mais tolerante com relação a esse segmento da nossa sociedade. O senhor lembra, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal... Valteres. Que... Pois não. Não, só perguntar ao deputado que depois de reconhecido essa orientação sexual, seria trabalhado culturalmente, por exemplo, nas escolas, por exemplo, para que esse preconceito diminuísse o número de bullying, das coisas que realmente essa parte da sociedade sofre? Seria feito um trabalho também de conscientização assim? Silas, esse trabalho tem que ser feito nas escolas e na sociedade como um todo. O Piauí não pode amargar hoje, e amarga, segundo dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é o estado que mais violenta pessoas porque apenas tem uma orientação sexual diferente do que é convencionada. Veja, no século XIX, nós tivemos um grande avanço. Nós conseguimos fazer com que os negros fossem libertados da escravatura. O século XX foi o século das mulheres. E agora, por exemplo, este século deve ser o século que nós temos que olhar para alguns segmentos historicamente discriminados. Por exemplo, o Piauí, a partir do governo Wellington Dias, começou, juntamente com a deputada Rejane Dias, fazer uma política de inclusão para os portadores de necessidades especiais, que é uma parcela da sociedade que também estava muito marginalizada. Agora, nós ainda temos uma parcela da sociedade que merece uma atenção especial, que é justamente esse segmento.
que não tem políticas públicas afirmativas definidas. Deputado. Então nós temos que ter um olho para isso. Deputado, o senhor está me ouvindo? Pois Eu estou com o pastor Carlos Sérgio aqui no estúdio. Na verdade, ele tem um posicionamento diferente do senhor. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Silas. Boa tarde ao deputado Fábio Novo e toda a sociedade do Piauí. Primeiro, eu tô aqui com a cópia do projeto, estive ontem na Assembleia, e eu queria primeiro perguntar ao deputado o seguinte: deputado, há uma diferença entre discriminação e discriminação? Você poderia me dar esse conceito? O que é discriminação para discriminação? Claro que existe. Qual é a diferença? A discriminação vem justamente no sentido de você colocar situações para pessoas com dignidade humana em situação constrangedora. Então, está muito claro isso. Qual é a diferença entre discriminar e discriminar? O senhor sabe? Eu sei sim. Claro. Ok. E acho que o senhor também sabe. Não, eu sei, é porque o senhor tem primeiro que consertar o projeto, porque aqui, o projeto está aqui a cópia, essa aqui é a cópia, está discriminação. Aí tem que consertar isso aqui. E aí peço para a sua assessoria consertar, porque está discriminação. Aí já lá na frente está discriminação. E discriminar é apontar no meio de uma multidão uma pessoa, um objeto. Discriminar é fazer diferença. Agora, o que me preocupa fora disso aqui é que, primeiro eu queria saber o que é conceito para o senhor, e aqui vai todo o meu respeito, o senhor é um parlamentar. Qual é o conceito dessa orientação sexual? Porque dentro do seu projeto, o senhor cita aqui um escritor, o Roger, e ele diz que seria basicamente isso: é a identidade atribuída a alguém em função de direção do seu desejo ou condutas sexuais. E isso é muito perigoso. E eu não estou falando só em nome de evangélicos, estou falando em nome da sociedade do Piauí, católicos, evangélicos. Por quê? Porque se eu digo que vai depender do desejo sexual, isso abre brecha, por exemplo, para os pedófilos, para aqueles que gostam de... Não é absurdo, não. Que absurdo? Aqui é um absurdo, não. É o que está no texto da sua lei. Não, pastor, deixa eu falar, deputado. Depois você fala. Vamos discutir o projeto com propriedade. Só um minuto. Não vamos fazer apelação. Ok, deixa eu falar. O senhor está falando, Okay. Deixa eu explicar para o senhor. Não, mas o senhor falou, deixa eu falar primeiro. Deixa eu falar para o senhor o que o senhor está falando. Vamos ouvir o deputado aí depois. E se a justificativa do projeto, o que é que está no texto? Nós não devemos discriminar as pessoas por conta da sua orientação sexual. Okay. Lá na justificativa do projeto, eu estou citando um pensador que define o que é orientação sexual. Exatamente. O senhor está baseando a sua lei em alguém que diz que a orientação sexual vai partir desses pensamentos. Ou seja, um pedófilo pode dizer assim: eu tenho um desejo por uma criança, então é um desejo. Quem tem desejo por os animais também. Só um minuto. Segundo, isso é uma das coisas. Segundo, uma lei como essa, uma emenda de lei, está mudando ou está acrescentando algo à Constituição do Piauí, e isso precisaria ser melhor debatido. Isso precisaria ser melhor debatido com toda a sociedade. E eu estou dizendo uma coisa muito séria: isso também vai acarretar não só para nós pastores, mas para os padres, para a sociedade católica. Isso fere um princípio constitucional forte, que é o direito de liberdade. Será cesseado de mim, como pastor, o direito de me expressar, o direito de falar. Veja bem, não existe hoje em nenhuma delegacia do Piauí o registro de nenhum pastor que foi acusado por homofobia. Sabe, os evangélicos não são homofóbicos, porque a homofobia é uma patologia. É quando eu não gosto de alguém, por não concordar com ele, eu vou lá, mato ele, firo ele. Não. Se você quer ser homossexual, esse é o pensamento dos evangélicos e dos católicos, eu tenho certeza também. Você quer ser homossexual? Seja homossexual. Você quer ser hétero? Seja, mas me deixe ter o direito de discordar de você. É isso que nós lutamos, Silas. Não é discriminar a pessoa, porque Deus ama. Mas o projeto do deputado não é contra a discriminação? Mas isso criminaliza, porque vai tirar direito de mim de opinar. Vai tirar dos pastores, vai tirar dos pastores, vai tirar dos padres o desejo de opinar. Não. Vai tirar sim. Isso criminaliza de certa forma. E eu vou encerrar minha fala para deixar o senhor falar. Isso aqui também é algo muito sério, porque como eu já falei aqui, discriminação está mudando até o texto da Constituição Federal. Isso aqui é sério. Absurdo. Não, absurdo não, está escrito aqui no seu projeto. Aí entra outra coisa.
Como é que uma Constituição estadual pode querer sobrepujar-se à Constituição Federal? Essa questão da PL 122, não conseguiram fazer isso até hoje. O senhor cita aqui que na verdade, a Constituição Federal, quem faz, estão tentando, estão em processo de andamento. Agora, o Piauí quer se avançar antes da Câmara Federal para acrescentar, colocar qualquer coisa acima da Constituição. A Constituição Estadual está abaixo da Constituição Federal, deputado. E isso é um absurdo. Mas deixa o deputado contra-argumentar. Deixa eu colocar aqui, Silas. Primeiro, a Constituição Estadual pode complementar a federal. Nós estamos complementando a Constituição Federal porque nós somos uma unidade da federação. Nós não podemos sobrepor. Mas eu vou mais adiante, pastor. O nosso Supremo Tribunal Federal já decidiu no dia 5 de maio de 2011 que, além de não discriminar, inclusive pessoas do mesmo sexo podem manter uma união estável. Eu não estou defendendo nem isso. Eu estou defendendo aqui que a gente não deve discriminar. E como é que nós temos que fazer aqui no parlamento? Eu não posso ser deputado de uma igreja A ou de uma igreja B, até porque o Estado é laico. Eu estou aqui para defender os interesses de toda a sociedade. E eu defendo, inclusive, os interesses dos evangélicos. Chegou aqui um projeto de interesse da deputada Regiane Dias, que achava por bem colocar o dia reservado no calendário do Estado para os evangélicos. Deputado, e eu votei a favor. Votei a favor porque os evangélicos são minoria no Estado, eu sou católico, historicamente os católicos, por serem maioria, discriminaram os evangélicos e nós precisamos dar um tratamento especial para evangélicos, mulheres, negros, homossexuais, partes dessa sociedade que historicamente foram discriminados. Deputado, nós temos que ter esse olhar. Deputado, agora, nós também não podemos aqui decidir na Assembleia Legislativa de acordo com convicção religiosa, porque o Estado é laico. Deputado, eu fico assim abismado, porque eu estava na Assembleia Legislativa ontem e o senhor dizer que é católico, quando foram entregar uma Bíblia ontem, o senhor nem aceitou a Bíblia. Eu fiquei preocupado com aquela ação sua, de ficar com raiva por o projeto não ser votado, foram entregar uma Bíblia ao senhor e o senhor rejeitou a palavra de Deus. Só um minuto, o senhor falou, deixa eu falar agora. Fiquei preocupado. Na verdade... Vamos até ao projeto, claro, a discussão do projeto, na verdade, por favor. Esse projeto, ele tem... O pastor não quer discutir o projeto, quer só apelar. Só um minuto. E eu não vou apelar. Não estou apelando. Eu estou aqui discutindo legalmente uma situação. Eu estou trazendo o projeto, deputado. Vem colocar a Bíblia aqui no meio. Deixa eu ver. Vamos discutir com propriedade, pastor. Nós temos que discutir com seriedade, com serenidade, e não vir colocar aqui argumentos de que o projeto abre brecha para pedofilia, que abre brecha, inclusive para pessoas fazerem atentado ao poder. Se Vossa Excelência conhecer bem o Código Penal, vai entender que qualquer cidadão, homem ou mulher homossexual, que entrar num templo, que fizer sexo abertamente, é atentado ao poder e vai ser enquadrado no Código Penal. Eu sei, deputado, e aí nós não podemos aceitar isso, eu não aceito com ninguém. Deixa eu falar, absolutamente. Deputado. Deixa eu falar, deputado. Veja bem, a sua lei, essa emenda, o senhor disse que é um complemento da Constituição. Isso é uma inverdade. Você não pode acrescentar algo que ainda não está na Constituição Federal. E essa emenda, ela fere pelo menos, ela é inconstitucional, pelo menos em 3 aspectos. Primeiro, ele fere o princípio da simetria, ou seja, a Constituição estadual não pode estar acima da Constituição Federal, deputado. E outra coisa, existe uma outra coisa que fere, que é um princípio da contemplação. Não era necessário o senhor complementar a Constituição Estadual com essa frase, porque ela já contempla. O que ela diz lá? O que a lei diz? Promover o bem de todos sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Acabou. Não se pode basear no que já existe. Eu posso te fazer a pergunta? A sua preocupação com o projeto do deputado é por conta de posições contrárias a opções sexuais que vocês fazem
E vocês temem, por exemplo, mais tarde penalidades? Veja bem, claro, há tempos, desde a PL 122, que tentam cessear a nossa voz de falar. Veja bem, desde a PL 122, veja bem, criminaliza, deputado. A PL 122 criminaliza quem falar. Se eu num púlpito falar, depois da lei aprovada, se eu num púlpito falar algo contra o homossexual, eu serei penalizado por isso. O senhor sabe disso. O senhor sabe muito bem disso. Então, eu acho que num país democrático de direito como nós somos, eu preciso respeitar os homossexuais. Os homossexuais precisam do meu respeito. Os pastores também precisam. O que não pode, Silas, no Brasil hoje, qualquer um pode criticar o senhor como deputado. O senhor não vai, pode. Qualquer um me critica como pastor, critica a presidente Dilma, critica o Papa, mas não se pode falar de homossexual, porque isso é crime. Isso que é isso, Silas. Esse é o seu temor da lei, pastor? Da lei, assim, porque você, entendeu? Por exemplo, numa pregação sua... Eu não posso dizer o que penso, por exemplo, sobre o homossexualismo. Entendeu? Isso é ruim. Mas você condena o homossexualismo lá? Não, eu tenho a minha visão do homossexualismo. Eu não concordo biblicamente com o homossexualismo, mas respeito o homossexual. É diferente, eu respeito. Tanto é que não há um boletim de ocorrência envolvendo pastores com a questão de homofobia. Não há. Por quê? Porque não é essa a nossa ideia. Na igreja que eu sou pastor, eu recebo os homossexuais e da minha ideia vou orientá-los que Deus não fez o homossexual. Mas respeito na rua, tenho pessoas que eu conheço que são homossexuais. E outra coisa, se isso passa, vai começar a trazer orientação nas escolas. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Sabe por quê? Porque isso pode incentivar o homossexualismo. E aí eu não tenho nada contra. Mas isso não pode diminuir o preconceito também? Mas veja bem, o preconceito... Não estou defendendo o projeto. Não, o preconceito parte, sabe de onde? O preconceito parte muitas vezes dos próprios homossexuais. Eles se muitas vezes, todo mundo fala deles, os pastores, as igrejas evangélicas, é como um bicho-papão. E não é. Nós só queremos uma coisa, só uma coisa. Na sua igreja não tem homossexual, pastor? Tem homossexual que eu ensino ele que Deus o criou homem. E ele deixa de ser homossexual? Ele deixa de ser homossexual. Ele deixa de ser homossexual. Então eu respeito, na verdade... Me perdoe, pastor, mas eu não acredito muito nisso. Tudo bem, é um direito seu. Como eu não acredito no vento e estou sentindo ele, né? Certo. Muitas vezes, o deputado disse que no parlamento não se pode ter uma parte de pastores, de falar só de igreja. Claro, eu também respeito a sua opção sexual, deputado. É um respeito que eu tenho à sua opção sexual, ao seu jeito de crer, ao seu jeito de ser. Mas eu preciso, como igreja, e eu estou aqui representando, Silas, ontem nós estávamos, o deputado teve até um tempo de falar ontem na Assembleia e abriu mão de falar, não sei porquê. Nós tínhamos vários pastores e representando várias denominações e nós estamos atentos, alertas e nós vamos olhar isso muito bem de perto. Muito bem de perto, todos os pastores assembleanos, batistas, presbiterianos. Mas vocês não podem, vocês não temem ser vistos como preconceituosos, pastor? Não. Porque vocês estão com medo de ser criminalizados por conta da opinião que vocês omitem biblicamente aos seus rebanhos. Mas de qualquer maneira, quando essa discussão vem a público... me permita. Pois não, deputado. Me permita. Pois não, deputado. Primeiro precisa esclarecer para a sociedade. Quem define crime não é a Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Quem tem competência para definir crime é a Câmara Federal. Deixar claro isso. E aí eu quero fazer uma pergunta aqui para o pastor. Nós temos 12 anos a lei orgânica do município de Teresina, que está escrito lá, no artigo 9º, não se pode discriminar por conta da orientação sexual da pessoa. Alguma vez, algum pastor deixou de ter liberdade para expor o seu culto por conta disso que está expresso na lei orgânica do município? Nós temos que ser afirmativos, nós temos que ser pessoas progressistas e é lamentável nós estarmos discutindo aqui num canal de televisão quando acaba de sair um relatório da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República dizendo que esse estado é o que mais violenta homossexuais. Eu pergunto... As igrejas também vão nos ajudar a junto fazer uma irmandade para que não se assassinem homossexuais a facadas.
a pegar, inclusive, muitas situações como de um jovem de Parnaíba que semana passada, porque revelou para a família que era homossexual, foi expulso da sua casa. Como é que nós vamos proteger essas pessoas? Ok, deputado. Porque nós avançamos com relação ao direito das mulheres, nós avançamos com relação ao direito de negros, mas temos que avançar também com relação a esse segmento da sociedade. E digo mais, o documento que o pastor não tem acesso mostra que existe sim Silas, dentro das igrejas evangélicas, católicas e outras, muita discriminação contra essa parcela da sociedade. Quem está dizendo isso não sou eu. Eu acho que o pastor pegue a Secretaria de Direitos Humanos, o relatório, e se detenha para ler.